Então, vamos seguir, vamos retomar a nossa ordem da pauta. Bom dia, senhores. Retomando a nossa 66ª sessão virtual ordinária, de 13 de outubro de 2021. Anuncio o processo de recurso 4949-2018, auto de infração 2018-10834, em que a recorrente Marisol Vestuário S.A. e recorrido, célula de julgamento de primeira instância, Dr. Carlos César Quadros Pierre, é o conselheiro relator, indicação de parcial procedência no julgamento de primeira instância e a assessoria processual indica também a parcial procedência. Para a sustentação oral, temos a presença do Dr. Gustavo Bevilacqua e logo mais o Dr. Matheus Viana, né? Problema de conexão restabelecida, retornará à nossa sessão. Passo a palavra ao Dr. Carlos César Quadros Pierre para o início do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. O auto de infração trata da acusação de crédito indevido de ICMS decorrente de operações de compra e transferência de mercadoria destinadas ao uso e consumo do destinatário, a empresa autuada, no período de fevereiro de 2014 a dezembro de 2015, meses alternados. Se descreve a autuação, lançar crédito indevido de ICMS proveniente de operação de entrada do bem de mercadoria para uso e consumo do estabelecimento. A penalidade sugerida foi a 123.2A da Lei 12.670/96. A recorrente apresentou impugnação alegando em síntese que a metodologia utilizada para o lançamento foi equivocada, na medida que apenas lançou o montante do imposto destacado nas notas fiscais de aquisição, quando, na verdade, deveria ter sido realizada a glosa dos créditos e verificada o efeito dessa glosa na apuração do impugnante, ir para o quadro, né, de créditos e débitos e fazer a apuração devida, que poderia não restar imposto a ser apurado. Ou seja, constatado o crédito indevido, seria necessário que o fiscal lançasse esse valor na apuração da impugnante e verificasse qual é o efeito prático após o confronto de débitos e créditos da empresa. Também pugnou pela inexistência da infração, que por se agregarem ao produto tributário que irá circular posteriormente, os insumos e embalagens adquiridos geram créditos a serem aproveitados pelos contribuintes do imposto. Praticamente a totalidade das mercadorias constantes nas notas fiscais se trata de plástico bolha, certo? Material utilizado como embalagem na saída das mercadorias industrializadas pelo impugnante. Aí ele faz um demonstrativo na impugnação dele, com fotos do procedimento de industrialização e como se precisa do plástico bolha para as embalagens. Além disso, o fiscal, porque ele não compra plástico bolha, ele compra um plástico e ele transforma em plástico bolha. Além disso, o fiscal glosou o crédito fiscal sobre a aquisição de etiquetas adesivas, e quadro grudada na embalagem dos produtos vendidos como kits pela impugnante, servindo para informar os consumidores acerca das características das mercadorias. Esses dois bens, plástico bolha e etiquetas adesivas, que tratam de embalagem, cujo crédito é autorizado pelo artigo 60, inciso 3 do regulamento do ICMS. Ele requer a nulidade da autuação em razão da metodologia de cálculo, que não simplesmente pegou as notas, os créditos e entendeu que o ICMS era devido, não jogou para o quadro de apuração de créditos e débitos, né? E a improcedência, caso não seja dada nulidade. A julgadora singular decidiu pela parcial procedência. Primeiro, ela disse que a questão da apuração do quadro da metodologia está correta, porque se verificou que neste mês a empresa sempre tinha débito de ICMS, ou seja, não havia a possibilidade de crédito. Então, jogando ou não, mesmo se tirasse essa parte da autuação, ele teria débito de ICMS. Então, não haveria a possibilidade de algum crédito abater o ICMS, certo? Dessas operações, eles seriam devidos de todo jeito, né? Então, ela afastou isso aí e ela deu a questão das etiquetas adesivas, mas não deu do plástico bolha. Relembrando aqui que o contribuinte ele compra o plástico de uma maneira, mas ele faz uma mini industrialização no plástico, injetando ar e transformando nas bolhas, né? Insatisfeita com o julgamento? Sim, tem uma coisa interessante aqui, que nesta parte, a julgadora de primeiro grau disse que não é sujeita ao reexame necessário, essa parte que ela deu. Contudo, no parecer, se analisa essa parte também, né? Então, eu acho que, segundo ela, pelos cálculos, não seria o caso de reexame, ou seja, essa parte teria transitado em julgado, questão das etiquetas adesivas.
a recorrente, ela reafirma os seus pontos de vista quanto à nulidade, certo? E ela faz mais firme nessa questão da bolha dos plásticos, fazendo uma demonstração mais clara, certo? De como se dá esse procedimento, demonstrando que este plástico não é para uso e consumo simples, certo? Na realidade, ele é utilizado na embalagem como proteção do produto, né? A assessoria processual, por seu turno, ela analisa detidamente essa questão do plástico bolha e ela reconhece que realmente é material de embalagem, né? Devemos ser excluída, então ela dá parcial provimento ao recurso, porque ainda sobra um valor de R$ 35,48 na autuação. Em suma, senhores, é esse o relatório. Obrigado, doutor Pierre. Doutor Matheus Viana, o senhor acompanhou o relato? Não, essa parte inicial não, e aí pode ir para os debates, depois eu faço a minha intervenção. Okay. Então, quer que eu faça um resumo? Não, pode ir para o debate. Obrigado, Pierre. Vamos inverter a ordem. Doutor Gustavo Bevilacqua, né, fará a sustentação oral e trará também elementos aí para... Com a palavra, doutor Gustavo. Bom, realmente é uma questão fática, né, e simples de ser resolvida. Entendeu o fiscal por glosar alguns créditos foram tomados, e hoje, né, a questão que ainda está controvertida, né, seria a questão do creditamento sobre o plástico bolha. Esse plástico bolha, né, conforme demonstrado ao longo da defesa, né, ao longo do processo, ele é essencial para fazer o transporte, né, na saída da mercadoria, né, ele compõe toda a embalagem de saída da mercadoria, né, evitando que quebre alguma coisa, né, a bolha ela dá estabilidade interna, né, das caixas, e ela é feita através de um processo industrial na própria Marisol, né, que compra o plástico, injeta o ar, depois, posteriormente a isso, coloca dentro de uma caixa, né, e junto com as mercadorias que vão ser transportadas, né, e essa autorização para você tomar crédito sobre esses plásticos, ela vem do artigo 63 do decreto, né, do regulamento, que diz claramente que para a compensação do ICMS devido, constitui crédito fiscal o valor do imposto relativo a material de embalagem utilizado na saída de mercadoria. Então, é um material de embalagem, né, na saída de mercadorias tributadas, um material de embalagem que não retorna, e dessa maneira, no nosso entendimento, fazemos jus ao crédito tomado. É basicamente essa hoje a questão controvertida. Obrigado, doutor Gustavo. Como já falado anteriormente, vamos iniciar o debate, depois a manifestação da doutora PGE. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Eu queria dois esclarecimentos. Primeiro, presidente, a questão de ordem. A parte está abrindo mão daquela alegação de nulidade da metodologia? Certo, pronto, é isso. E outra parte era, aqui no caso, embora o parecerista tenha dizendo que conhece do reexame necessário, mas não há reexame necessário, senhor presidente. Houve uma pequena redução do crédito tributário, né? Houve, mas segundo eu não fiz os cálculos, mas segundo inferior a 10 mil. O jogador seria, exatamente. Então, okay, não haveria o reexame necessário. Ok, então somente ordinário. Perfeito. O resto, com a palavra do PR. Não tem. Eu só tinha essas dúvidas, eu ia falar sobre a questão da nulidade, a defesa já abriu mão, que não há um erro na metodologia, nós já julgamos, sempre entendemos, pelo menos em alguns dos processos nós julgamos que deve ir para o quadro de apuração de créditos e débitos, mas nesse caso aqui a empresa tinha débito de todo jeito, tirando esses créditos, né? Então não há qualquer impacto na metodologia do cálculo, e está muito comprovado aqui, como o próprio parecer esclarece, que o plástico bolha, ele não é de uso e consumo, ele é material de embalagem, sim, esse plástico livre deve ser retirado. Mas ainda sobra aqui dois produtos, que é uma inspetora de selo e um que eu não sei o que é, um DigiRap, que eu não sei o que significa,
E sobrando um total de crédito devido de R$ 35,48. O ICMS, portanto, fica em R$ 35,48, com a multa de igual valor, num total de R$ 70 a autuação. Eu entendo pela parcial procedência do recurso no termos do parecer, senhor presidente. Mais alguma discussão, senhores? Então, na forma regimental, passo a palavra ao representante da douta PGE, doutor Matheus Gena Neto. Ok, senhor presidente. A questão do aproveitamento de crédito, porque o agente fiscal entendeu que o caso seria de material de uso e consumo, e não de material utilizado nas atividades da empresa, atividade principal, que é a industrialização e comércio. Ora, esse denominado plástico bolha, na verdade, é um produto utilizado para manter as qualidades do produto, de modo que ele evite, ao receber pancadas, alguma coisa assim, evite a sua desconfiguração, que ele sofra algum tipo de dano. Então, é claro que ele é utilizado como embalagem, não há dúvida disso. Dizer que ele é utilizado com outra situação é difícil, não vejo isso como uso e consumo mesmo. Claro que aí ele tem direito ao aproveitamento do crédito desse material utilizado. Quanto aos outros dois produtos, já muito bem apontados pelo doutor César, pelo conselheiro relator, é uso e consumo mesmo, não há que se falar em aproveitamento de crédito, razão pela qual o caso é de parcial procedência. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Conforme parecer, né, doutor? Isso. Ok. Senhores, mais alguma discussão sobre a matéria? Não havendo, como voto o conselheiro relator. Senhor presidente, eu conheço do recurso interposto pelo contribuinte e dei parcial provimento para afastar da base de cálculo o crédito indevido do plástico bolha, né? Ressaltando que não há reexame necessário, portanto, mantida a decisão de primeiro grau na parte que afasta já a questão das etiquetas. Parcial procedente com os cálculos do parecer, não é isso? Ok. Senhores, algum voto em sentido contrário, já que não tivemos debates, alguma discussão, algum voto em apartado? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso ordinário da parcial provimento para confirmar a parcial procedência do feito fiscal, entretanto, com os cálculos indicados no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, ratificada em sessão pela douta PGE. Dando prosseguimento, temos o processo de recurso de número 4952/2018, auto de infração 2018, 10.827, em que é recorrido Marisol, Vestuário S.A. e célula de julgamento, recorrido ambos, doutor Pierre é o conselheiro relator, e a indicação aqui também na consultoria de parcial procedência, para a sustentação oral do referido processo, doutor Gustavo Bevilar. Eu passo a palavra ao doutor Pierre para início do processo anunciado. Muito obrigado, senhor presidente. Trato auto de infração também de acusação de lançamento de crédito indevido decorrente de operação de devolução acobertada por notas fiscais de entradas emitidas indevidamente no período de janeiro de 2014 a novembro de 2015, meses alternados. Crédito indevido, assim considerado todo aquele escriturado na conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação ou decorrente de não realização de estorno, nos casos exigidos pela legislação. Crédito indevido em decorrência de operação de devolução acobertada por notas fiscais de entradas. Artigo infringido com a penalidade sugerida do 123.3A da Lei 12.670, de 96. A recorrente, a empresa, apresenta a defesa em primeiro suscitando a mesma nulidade do processo anterior, do erro na metodologia, já que a apuração de créditos, já que o valor do ICMS do crédito não foi levado por o quadro geral de apuração de créditos e débitos. Também, ele pede no mérito que as mercadorias emitidas sequer terão entrada no estabelecimento do gestatário, tendo sido recusadas no ato da entrega, recusa no verso da nota fiscal, como, por exemplo, as notas fiscais número 31469 e 56028, além de diversas outras, documentos 05 apresentados.
Vale mencionar que as operações de discussão não são de devolução, mas sim de retorno, recusa, não entrega ao destinatário. O tratamento fiscal a ser dado para o retorno de mercadoria não entrega está previsto no artigo 674 e 675 do Regulamento do ICMS. O fiscal sequer conferiu todas as transações efetuadas pela empresa, uma vez que todas as informações estão devidamente registradas no sistema da Cefaz. Todas as notas fiscais de entrada faziam referência às notas fiscais de saídas, com as respectivas datas, valor do imposto e relação dos produtos, com os devidos registros nos livros fiscais. Ele pede uma perícia conforme o artigo 63, inciso 5, para fim de reapuração do ICMS devido à elaboração de novo levantamento, considerando se as notas fiscais de entrada devidamente justificadas com a recusa do destinatário. A julgadora singular, por sua vez, entendeu pela parcial procedência com relação às notas fiscais de retorno, certo? O que ela diz é o seguinte: ela afasta a necessidade de perícia, tendo em vista que ela já afasta a nulidade, tendo em vista que a apuração de crédito e débito não precisaria ser levada ao quadro, já que a empresa já tinha no quadro, não tinha saldo de créditos. Então, não faria sentido essa apuração. No caso aqui, ela diz o seguinte: destaque que, quando a devolução da mercadoria é realizada entre contribuintes, o estabelecimento que fizer a devolução deve emitir nota fiscal para acompanhar a mercadoria retornada, fazendo referência ao documento fiscal originário. Quando a devolução é feita por pessoa física ou jurídica, não é obrigada a emissão do documento fiscal, a mercadoria será retomada com a declaração expedida pelo comprador. Os autuantes elaboraram planilha, apensa aos autos, contendo a relação das notas fiscais ao objeto da autuação, que deram origem aos créditos indevidos. Dos referidos, há uma planilha relativa aos objetos da autuação. Está falando de novo na metodologia. Está pulando aqui a página. Observamos inicialmente que a devolução da mercadoria é diferente de mercadorias não entregues ao destinatário, prevendo a nossa legislação tributária procedimentos distintos. No caso de devolução, a mercadorias adentram no estabelecimento do destinatário, que posteriormente promove o seu retorno, parte deles, para o remetente originário. Já no caso de não entrega, as mercadorias não adentram no estabelecimento destinatário, sendo retornadas imediatamente diante da recusa do destinatário. No caso de mercadorias não integra destinatário, não obriga a emissão de documento fiscal. Seu retorno far-se-á cobertada por nota fiscal avulsa ou nota fiscal de entrada, emitida pelo remetente. E no caso de mercadorias não entregues a contribuinte do ICMS, inclusive em operações interestaduais, o retorno pode ocorrer com a mesma nota fiscal utilizada na remessa ou acompanhada de nota fiscal de entrada. No caso em análise, verifica que nos autos que não houve a entrega das mercadorias acobertadas pelas notas fiscais 31.469 e o pedido cancelado com a nota fiscal 24.296. Desta forma, as folhas 116 e 122, vezes que não houve a entrega das mercadorias acobertadas pela nota fiscal 56028 e 66897. A impugnante anexou os autos outras notas fiscais que revelam operações realizadas com mercadorias não entregues ao destinatário, elenca as mercadorias. Né? Então, com base, né, na documentação apresentada, a julgadora de primeiro grau, ela dá parcial provimento para excluir da base de cálculo. A nota fiscal de entrada 54296, 66897, 75559, 77089 e 84788. Aliás, mantém dessas aí, afasta as demais, certo? E o ICMS, ele dá... Mantém a... Só um momento, presidente, que eu não me lembro de ter... Quanto à penalidade. R$123, 2A. 2A, ele mantém a 2A, exatamente, reduzindo a base de cálculo daquelas notas fiscais comprovadamente não entregues, né, um produto não entregue. Então, permanece o crédito indevido, ainda com ICMS de 40.933,65 e a multa de igual valor. Insatisfeita, o contribuinte reitera o argumento de mercadorias remetidas pela recorrente, sequer deram entrada no estabelecimento destinatário, tendo sido algumas recusadas no ato da entrega.
fala a mesma argumentação que já foi acatada. Operações de discussão não são devolução, como propôs o fiscal, ao invocar os termos do 697, mas sim retorno e recusa, né? O tratamento fiscal a ser dado ao retorno é diferente, ele reitera as mesmas alegações, inclusive já aceitas pelo julgador de primeiro grau, né? Todas as notas fiscais de entradas faziam referência às notas fiscais de saída com a respectiva data, o valor do imposto em relação dos bens e produtos. Então, todas as notas fiscais envolvidas na operação estavam devidamente registradas em seus livros, o que garante a lisura do lançamento dos débitos e créditos. Ele pede, se for o caso, já entre o erro da metodologia, uma perícia novamente, né? Já o parecer, ele é para parcial procedência no termo de julgamento singular, né? Ele acompanha o entendimento do julgador de primeiro grau e mantém a autuação parcialmente. É isso, senhores. Apenas isso. Obrigado, doutor Pierre. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Zeno Neto, representante da PGR. Muito bem, senhor presidente. O caso é de considerar ou não essa operação de retorno naquelas situações em que o contribuinte, o destinatário da mercadoria, se recusa a receber a mercadoria ou, por alguma razão, a mercadoria não é entregue ao destinatário indicado no documento fiscal. É evidente que essa mercadoria, se não for entregue ao destinatário, por alguma razão, ela deve retornar ao estabelecimento remetente. E se faz através de quê? Se faz da própria nota fiscal. Uma das que a nossa legislação previa é que, no caso, o transportador deveria indicar no próprio conhecimento de transporte, no verso do conhecimento de transporte, as razões pelas quais a mercadoria estava retornando. Nas operações internas, a legislação prevê que a mercadoria retorne com a própria nota fiscal originária. E é isso mesmo, quando não tem nota fiscal, quando o remetente, o destinatário originário, se recusa a receber a mercadoria, não adota o procedimento, a mercadoria tem que retornar, é uma questão fática. Nas operações internas, essa operação se faz através da nota fiscal de entrada, tranquilamente, indicando na nota fiscal de entrada os motivos pelos quais aquele produto foi devolvido. Ora, ainda que não haja indicação na nota fiscal do motivo pelos quais a mercadoria não foi recebida, mas não se pode aí dizer que o crédito é indevido. A mercadoria retornou, se houve retorno da mercadoria, com as notas fiscais de entrada respectiva, então aquela operação, salvo algum outro elemento qualquer que indique que há uma simulação, que efetivamente a mercadoria não retornou, mas o caso é de crédito, tem direito ao crédito descreditado. Não vejo no presente caso, pelo que está contido nos autos, que tenha ocorrido uma conduta irregular por parte da recorrente, de que ela não teria direito de querer ter realizado uma simulação. Não vejo. Razão pela qual, senhor presidente, a Procuradoria entende que o caso sim é de improcedência na acusação fiscal. Obrigado, doutor Matheus. Passo a palavra ao doutor Gustavo Bevilacqua, representante. Desculpe, eu não entendi a última frase do doutor Matheus, presidente. Pelo quê? Pela improcedência, né? Não? Não, esse Ele caso... Esse é o segundo processo, doutor Matheus. Segundo processo da pauta, parcial procedência. A nossa pauta, em alguns momentos, eu cometeu uma falha na indicação aqui do resultado, mas o teor... parcial procedência. Parcial procedência. Okay. É que ele não apresentou os documentos demonstrando que a operação seria de recusa ou devolução da mercadoria por parte do destinatário. Ok. Parcial procedência. Em relação a essas notas fiscais, em que não há uma justificativa, que não há motivo da devolução. Ok. Parcial procedência. Retifico o entendimento, a manifestação anterior para a parcial procedência. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Gustavo, com a palavra. Bom, o caso aqui, a falha que entendemos que ocorreu na fiscalização
foi que ele apenas identificou, né, as questões, as notas fiscais de entrada, e automaticamente entendeu que, por se referirem a operações com contribuintes, não poderia terem sido emitidas, né, que quando o contribuinte recebe a mercadoria e devolve, né, teria que ele, né, o destinatário, emitir uma nota fiscal própria, né, por ele ser contribuinte, ele pode emitir nota fiscal, para a Marisol, então, escriturar essa nota fiscal fazendo a operação de devolução. A questão toda é que as operações indicadas na fiscalização eram operações de recusa, né, que é um pouco diferente. Quando há recusa da mercadoria, a nota fiscal ela não chega nem a entrar no livro registro do destinatário, e, portanto, o destinatário também não vai emitir a nota fiscal em direção à Marisol, né? Então, cabe à Marisol, para regularizar seu estoque nessa situação, emitir notas fiscais de entrada. E foi isso que ela comprovou, né? Que dentre as operações indicadas, existiam operações de recusa, né? Que o fiscal, na verdade, não foi diligente o suficiente, né? Porque ele teria que analisar não somente as operações em si, né, a nota fiscal ali eletrônica, mas o próprio documento fiscal físico para verificar as recusas, que ela se dá no próprio verso do documento fiscal. Isso foi apresentado em primeira instância, né, pela própria Marisol. A gente identificou algumas situações que a gente conseguiu ali mais facilmente apresentar e trouxe isso aos autos, e a gente pediu a perícia em relação aos demais indícios, né, aos demais documentos, né, para que fosse baixado em diligência e fosse analisado todos os documentos de entrada, né, para verificar se a nota fiscal de saída a que eles fazem referência continham as recusas nos versos. O fato é que a gente está em 2021, a operação é de 2014, então hoje eu entendo que essa perícia, ela, na verdade, entendo não, né, a gente questionou isso para a empresa, ela não tem mais essas notas fiscais, ainda que a gente quisesse baixar em perícia. Então, eu entendo que seria, na verdade, uma nulidade pela forma como foi conduzida a fiscalização, porque caberia ao fiscal ter analisado, né, o documento físico também, né, não bastava só analisar o documento eletrônico, porque o documento eletrônico não vai conter a recusa. Então, seria esse o encaminhamento, assim, a sustentação oral seria mais nesse sentido. Em todo momento, a gente pediu a perícia, mas eu acho que, nesse momento, o pedir perícia, conforme a gente conversou com a própria empresa, seria infrutífero, porque ela não detém mais esses documentos físicos. Então, a única solução, né, ao nosso ver, seria realmente a nulidade pela metodologia do fiscal. Seriam essas as considerações. Obrigado, doutor Gustavo. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, logo no começo, eu fiquei pensando se essa lista relacionada pela própria empresa durante a sua defesa, se ela seria exaustiva ou se ela seria exemplificativa, né? Assim, eu estou dando como exemplo, por exemplo, essas 5 notas aqui, você vê que é recusa, né? Me pareceu que seria isso, mas ela traz algumas e solicita a perícia foi recusada. Então, eu ia fazer justamente essa pergunta, ver se a listagem que ele mandou é exemplificativa ou exaustiva, mas eu entendo que isso não leva à nulidade da autuação. A fiscalização, ela tinha todos os elementos para entender a sua posição, e ela prova, o crédito está indevido, está aqui as notas de devolução e tal. Essa questão da nota de saída e da recusa, isso aí é elemento de prova contrária, né? Então, meu entendimento seria agora pela perícia para verificar se haveria mais, já que eu entendi que essa relação sugerida pela parte seria exemplificativa e não exaustiva. O que ela diz, olha, todos os documentos são, tanto eu vou lhe mostrar 5. Eu tinha entendido dessa maneira, mas a própria parte está dizendo que não seria mais possível, né? Eu entendo pela realização dessa perícia, para verificar isso aí. Mas, assim, se não houver essa possibilidade,
já determinada pela própria parte, eu não vejo a nulidade na metodologia. Essa seria uma metodologia da defesa, já que deveria apresentar os elementos que afastavam a imputação. Então, agora eu vou esperar o que os colegas dizem, né? É isso. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Senhor presidente, Doutor William, com a palavra. essa questão de nota fiscal, retornar com a mesma nota fiscal, nós já julgamos um recente, mas é um pouco diferente aqui, porque aqui tem uns que os contribuintes emitiram a devolução ou na nota fiscal, está dizendo aqui, ele escreveu no verso o motivo, né? E ela foi emitida na fiscal de entrada. O contribuinte no verso colocou o motivo. Mas, independente disso, a legislação, se o contribuinte, né, na hipótese, de outro Estado, ele é regular, então ele teria que emitir a nota fiscal. Mas a quem está entregando pode obrigar a emitir a nota fiscal? Claro que não pode. Ele vai fazer o quê com a mercadoria? Vai retornar com a mercadoria, procurar um recurso. A nossa legislação diz que no retorno da mercadoria, essa mercadoria será selada no primeiro... procurar um posto fiscal para regularizar a situação. Se está passando pelo posto fiscal, o contribuinte teria que se dirigir e pedir, está aqui a mercadoria, saiu, estou retornando no que receber, está aqui a mesma nota, quer que eu faça? Aí o posto não poderia autuá-lo, porque ele está espontaneamente mostrando. Mas isso não ficou nos autos, né? Aí o posto emitir a nota avulsa, né? E continuaria com a mercadoria, tinha normalizado. Mas aqui não está, não tem isso. O que eu estava pensando era justamente para verificar essas notas fiscais, que lá na defesa diz que os contribuintes, né, explicavam por que não estavam recebendo, para ver se tinham mais notas. Mas o próprio doutor Gustavo agora está dizendo que não tem como fazer isso, né? Então, para fazer uma perícia para averiguar, fica complicado. E o que ele comprovou já, a parte comprovou, já foi retirado, né? As notas fiscais já foram retiradas. Tanto é que está se manifestando pela parcial procedência, né? Que o ICMS lançado na infração dessas notas é de R$ 49.561. E o julgador, tirando as notas fiscais que estão comprovadas, né? O contribuinte não emitiu, embora o auto de infração está dizendo que o crédito está por conta de nota fiscal emitida indevidamente, né? A acusação é essa, a nota fiscal de entrada foi emitida indevidamente. Mas o contribuinte ia fazer o quê? Podia ter procurado o posto fiscal ou um órgão da Fazenda para emitir a nota fiscal a ele, avulsa. Não, mas aí foi levado em consideração e tirado. Essa base de cálculo o ICMS caiu para R$ 40.933. Sim, agora no momento eu não estou vendo a metodologia do fiscal, eu entendo que não está errada, ele viu que a nota fiscal está entrada ali, na fiscal de entrada, não viu o motivo, né? Na nota justificando por que não recebeu, para poder emitir a nota fiscal de entrada. Aí fica complicado. A perícia não pode. Então, eu acho que tem que manter a decisão singular. Esse é o meu entendimento. Obrigado, doutor William. Mais algum conselheiro quer se manifestar sobre a matéria? Doutor Pierre, como vota? Desculpe, senhor presidente. Desculpe. Foi encerrado o debate? Eu entendo que não há nulidade na metodologia, senhor presidente. Okay. Aplicada e mantém o julgamento de primeiro grau de parcial procedência. Eu indago aos conselheiros se alguma discussão sobre a nulidade, enfim, sobre a matéria, né? O doutor Pierre já se manifestou. Algum voto em sentido contrário, afastar a nulidade, a perícia, a própria parte, destaca da impossibilidade de apresentar documentos fiscais e, com relação ao mérito, né, a parcial procedência, conforme decisão de primeira instância e o parecer. Algum voto contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso
nega provimento, né, afasta a preliminar de nulidade e também de perícia pela impossibilidade, né, como manifestado, e no mérito, parcial procedência, de acordo com o julgamento singular e parecer da doutor PGE. Doutor Pierre. Senhor presidente, só fazendo menção que o meu voto seria no sentido da perícia. Então, deve esclarecer, no caso aqui, que o contribuinte, certo, em sessão, né, ter a informação de que essa perícia não seria mais possível, que ele não disponibilizaria mais os documentos originais. Ou seja, abriu mão da perícia, não é isso? Sim. Certo. É isso. Então, devemos afastá-lo, né, por essa justificativa. Não, é porque eu não afasto que ele diz que, ele já disse que não requer porque não seria possível. Ok, então não apreciaremos porque houve manifestação da parte. Isso. No sentido da impossibilidade da realização de perícia. Vamos constar em ata. O último processo da pauta é o processo 4967-2018, audiofração 2018, 10867, Marisol Vestuário, S.A., e célula de julgamento. Aí eu fiquei na dúvida se realmente há aqui a parcial procedência. Doutor Pierre, o conselheiro. O julgador de primeiro grau é pela procedência da autuação, senhor presidente, então, e há o parecer pela parcial procedência. Ok, então há um erro aqui na nossa pauta. O correto é recorrente Marisol, recorrido célula de julgamento. Indicação de procedência pela assessoria pelo julgamento singular e assessoria processual. Qual é a sugestão, doutor Pierre? Sugestão do parecer pela parcial procedência, reenquadramento da penalidade. Ok, então passo a palavra ao doutor Pierre para o processo anunciado. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, processo em caso. Trata da acusação de falta de recolhimento de ICMS por ter o contribuinte incluído operações que não integram o processo de industrialização própria na base de cálculo do ICMS beneficiado pelo FDI, recolhendo o ICMS devido a menor no período de janeiro de 2014 a julho de 2014. Finalidade sugerida, o artigo 123.1c da Lei 12.670/96. A impugnante, por sua vez, ela tece que a Lei Candir em nenhum momento restringe a fruição do benefício a qualquer tipo de operação da indústria incentivada, sendo a suposta limitação do gozo do benefício do FDI em determinadas operações decorrente do decreto 29.183, 2008, certo? O que é hierarquicamente inferior e sequer poderia restringir o direito garantido por lei, ou seja, ela diz que não pode, que o benefício alcançaria todo o processo, todas as vendas e não só a industrialização própria. E os CFLPs apontados pelo auditor fiscal nas informações complementares demonstram, em sua grande maioria, operações neutras ou sem destaque do ICMS, as quais revelam-se irrelevantes para a apuração do incentivo da impugnante, razão pela qual o levantamento fiscal foi inócuo neste ponto. Por conseguinte, mostra-se que a apuração da impugnante foi correta no que tange às operações beneficiadas, restando divergente somente em relação aos percentuais do benefício a serem aplicados. Nos modos da Lei 10.367/79, a impugnante celebrou o contrato de mútuo de execução periódica com dando início ao direito do deferimento. Não, ele fez um contrato do FDI em que era 100% de benefício, certo? Que seria até fevereiro de 2014. Em junho de 2005, a impugnante e o Estado aditivaram o contrato, trazendo uma previsão de alteração nos percentuais, reduzindo de 100% para 75% o benefício, certo? Em 27 de 5 de 2014, a resolução seguinte, 70 de 2014, autorizou a majoração do benefício fiscal da empresa para 99%, pelo prazo remanescente do contrato até fevereiro de 2024, ou seja, os fatos geradores de ICMS abril de 2014 até os fatos geradores de janeiro de 2014 estão cobertos pelo benefício de 99% com relação ao diferimento. O que acontece aqui é o seguinte: ele fez um pedido anterior, um pedido retroativo
do benefício dele de 75% para 99%. Posteriormente, esse pedido foi concedido, mas não se tem notícia aqui que ele teve efeito retroativo. Então, nesse período que ele fez o pedido, certo, até a resolução CEDIM, ele alega que o benefício não deveria ter sido calculado como fez a fiscalização, com 75% de benefício, e sim com 99% de benefício. Ok? Certo? Em 3 de 8 de 2014, foi formalizado o aditivo que repetiu o que constava na resolução CEDIM. Né? Em 12 de 2013, a impugnante protocolou requerimento ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, segundo o qual os incentivos da empresa deveriam ser concedidos integralmente, inclusive de forma retroativa, dando um contexto histórico, sempre pelo uso do máximo de incentivo dentro do próprio campo estadual. Protocolou, e a Preciela é a mesma argumentação que eu já tinha, então ela pede a improcedência da autuação, tendo em vista que o COPP apontado pela fiscalização não alterar a apuração do ICMS, a recolher pela impugnante, não terem sido aplicados corretamente os percentuais dos benefícios otorgados, e também por entender que alcança todas as operações e não só a produção própria, né? A julgadora singular afastou toda essa argumentação, de que já está decidido que é a produção própria, que alcança os benefícios, e que a fiscalização procedeu corretamente, ela calculou o incentivo de 100% em determinado período, como a empresa tinha, de 75% como tinha em outro período, e a partir da resolução CEDIM de 99%, que não poderia dar nesse intervalo entre 100% e 99% de forma retroativa, porque a resolução, embora o pedido tenha sido feito de forma retroativa, não traz o esclarecimento que ele seria deferido de forma retroativa. Né? Insatisfeita, a contribuinte apresentou novo recurso, alega a inexistência de equívocos na apuração, ele reforça as mesmas argumentações da defesa, certo? Ele afirma que o julgador de primeira instância simplesmente declarou que somente devem constar os CFOPs referentes à industrialização, mas não justifica o impacto defendido pelo autor fiscal pelos CFOPs que não geram crédito ou movimentação de ICMS, né? Entende que a apuração foi feita pela recorrente ter sido correta no que tange às operações beneficiadas, alega improcedência pelas mesmas razões já elencadas, e também, ontem eu recebi um e-mail, que eu vou interpretar aqui como uns memoriais, né? Me passado pela nossa secretária Vaneida, eu tenho a impressão que ela passou para todos, eu não sei se foi só para mim, em que o contribuinte traz um julgamento deferido por outra Câmara, a relatoria do Dr. Fred Albuquerque, em que ele entende pela nulidade da autuação, tendo em vista um erro da metodologia, que essa apuração crédito-débito deveria ser lançado na conta gráfica para, então, haver a apuração. Eu creio que o doutor Gustavo irá melhor explicar, porque ele só mandou o julgamento, não mandou o seu entendimento quanto a isso. Por sua vez, o parecer foi no sentido de que a autuação era procedente em parte, tendo em vista que entendia que a aplicação deveria ser pelo 123.1D, tendo em vista que todas as operações estavam devidamente escrituradas, e o ICMS declarado e pago na forma que o contribuinte entendia como correta. Né? Em suma, senhores, é esse o relatório. Se quiserem algum esclarecimento, que foi um pouquinho rápido, mas estou à disposição. Obrigado, doutor Pierre. Passo então a palavra ao doutor Matheus Zenometo, representante da PGE. Muito bem, senhor presidente. Temos aqui o caso do FDI. Quanto à questão preliminar da metodologia utilizada pelo agente fiscal, ele me parece que o agente fiscal agiu corretamente. O que é que ele fez? Identificou os códigos que eram utilizados pela empresa referente à apuração do ICMS. E identificou naqueles códigos que havia sido utilizado pela empresa, os códigos que ele entendeu, que o agente fiscal entendeu que não comporia a base de cálculo
para fins de quantificação do valor a ser diferido com fundamento no FDI. Assim, o contribuinte foi autuado por ter incluído na apuração do benefício fiscal do FDI elementos outros que não deveriam compor. E quais elementos outros? Aí o agente fiscal, ao fazer isso, e aqui eu indico para os senhores esses elementos que foram utilizados pelo agente fiscal. Ele pegou, fez uma tabelinha lá nas informações complementares e disse, a industrialização efetuada por empresa não pode compor a base de cálculo do FDI. O retorno de mercadoria remetida para a industrialização por encomenda também não compõe. O lançamento a título de simples faturamento não compõe. E aí ele vai, né? Retorno de mercadoria remetida para a industrialização por encomenda não compõe. Lançamento efetuado a título de simples faturamento, devolução de venda de produção do estabelecimento. Pois muito bem. É claro que, em determinada situação, se a remessa para a industrialização e a retorno dessa mercadoria, a remessa para a industrialização, e aí é interessante observar isso, a remessa para a industrialização, quer seja nas operações internas, quer seja nas operações interestaduais, nas operações internas, o imposto é diferido, a remessa para a industrialização. E isso independente do FDI. E nas operações interestaduais, a suspensão do imposto. O fato é que a remessa e o retorno desses produtos não são tributados. Mas o que é interessante identificar aí, por que é que o agente utilizou ou excluiu esses valores? Porque, veja, no caso do FDI, o benefício é dado para as operações de industrialização realizada pela própria empresa. Não compõe a base de cálculo a industrialização efetuada por outra empresa, claro. Porque, se for assim, o Estado até perde o controle sobre a questão econômica, o número de empregos que são gerados, porque quando é assinado o contrato de FDI e é aprovada a resolução, aprova-se a resolução e depois é assinado o termo de acordo junto à Secretaria da Fazenda, a empresa se compromete a atender certas condições para beneficiar-se do FDI, dentre as quais, por exemplo, manter a quantidade de empregos ou aumentar a quantidade de empregos, o seu faturamento. Ora, se isso é feito através de outra empresa, de outra unidade, é claro que aí o Estado não tem nenhum controle sobre o emprego que está sendo gerado pela empresa. É evidente que não. Então, o que o agente fiscal fez ao fazer a apuração foi essas operações que, ao final, esse produto que foi remetido para a industrialização por terceiro retornou e, quando ele sai da empresa autuada, ele é tributado normalmente. Então, o que é que a gente diz? Olha, esse produto que foi beneficiado por outra empresa, que está tendo a saída agora com débito do imposto, esse débito do imposto aqui não compõe a base de cálculo do FDI. O que compõe a base de cálculo do FDI são as operações de industrialização realizadas pela própria empresa. Portanto, esses valores correspondentes, esse imposto correspondente a outras operações, não compõem a base de cálculo. E, ao fazer esse levantamento, o agente fiscal identificou os valores que foram indevidamente, que compuseram indevidamente a base de cálculo do FDI. Essa é a razão da autuação. É claro que o contribuinte argumenta que tem um benefício e que, portanto, o que é beneficiado pelo diferimento previsto no termo de acordo e na resolução CEDIM é o valor do seu ICMS. Mas não é bem assim. Na verdade, quando você pega a legislação, a lei do FDI, o regulamento que trata do FDI, diz que é a produção própria, ICMS gerado. Né?
Aí há uma interpretação extensiva que diz ICMS gerado é qualquer ICMS gerado pela empresa. Mas se ele adquiriu o produto para comercializar e deu saída. Não, isso compõe também a base de cálculo do FDI. Claro que não compõe. Então, me parece que no presente caso, quer seja em relação à retroação, que ele tem um benefício, que ele teria um benefício de 90% retroativamente e não de 75%, não há elementos nos autos que comprovem que esse benefício foi retroativo. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, quanto aos elementos que foram indicados pelo agente fiscal nas informações complementares, esses elementos compuseram indevidamente, o ICMS compôs indevidamente a base de cálculo do FDI. Essa é a razão pela qual a Procuradoria se manifesta pela parcial procedência, mas em razão de quê? De que as operações realizadas pelo contribuinte foram efetivamente escrituradas. Todas as operações. A questão da interpretação, que ele diz só, se aqui compõe ou não compõe a base de cálculo do FDI, isso é uma mera interpretação da legislação. Mas ele escriturou efetivamente todas as suas operações. Não há acusação de omissão, razão pela qual me parece que o caso, sim, é de atraso de recolhimento e não da falta de recolhimento. Portanto, a Procuradoria se manifesta pela parcial procedência com a aplicação da sanção de atraso de recolhimento. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Passo então a palavra ao doutor Gustavo Bevilacqua para a sua manifestação. Olá, bom, mais uma vez estamos aqui. Bom, o caso ele vai requerer um pouco de atenção dos senhores, né? Realmente, ontem, no meio do feriado, realmente acabei pedindo para Evaneide para remeter aos senhores, não sei se todos receberam, um precedente de outra turma, mas que já verifiquei também que essa turma já adotou esse precedente, diante de uma equivocado cálculo do FDI realizado pelo fiscal. E esse seria o primeiro ponto da nossa tentação, né? O FDI, do modo como foi calculado pelo fiscal, está errado. Não é assim que se calcula o FDI, e, na verdade, foi justamente em razão desses erros no cálculo do FDI que houve, né, essas diferenças que estão sendo lançadas, né? Então, analisando a informação fiscal, né, a gente fica ciente, né, através das informações do fiscal, que como é que ele refez, né? Ele abriu uma fiscalização na Marisol, né, foi analisar, então, como é que se deu a aplicação do FDI, e ele fez a adição, né, do ICMS sobre aquelas operações que ele entendia, né, que não poderiam ter sido beneficiadas. E, para isso, ele adotou a seguinte metodologia. Ele fez uma apuração apartada. Inicialmente, ele tentou identificar as operações sobre as quais seria produção própria, teria natureza de produção própria, e sobre essas operações, ele tentou identificar quais eram os créditos correspondentes. Então, ele separa, né, créditos ali das operações próprias e débitos das operações próprias. E, em apartado, ele faz a mesma metodologia com operações não beneficiadas, né? Créditos, ele separa, né, créditos da operação que não seria própria e débitos da operação que não seria própria. Vale dizer que ele não analisou em si, e é importante, doutor Matheus, porque o senhor até menciona, né, que como se tivesse sido feita uma análise sobre a produção em si, mas não, ele analisou somente os CFOPs, ele fez essa segregação realmente com base no CFOP. E a partir dessa segregação, ele demonstra, refaz um cálculo que consta, né, nas folhas 25, né, e aí, se os senhores puderem abrir, também seria interessante para os senhores poderem acompanhar, mas fica muito claro essa abertura de duas apurações em separado, né? Na planilha do fiscal, ele traz, né, na linha 10, ICMS a recolher
industrialização própria, que é justamente, né, ele fez o confronto de débitos e créditos referentes a essa industrialização própria, né, aplicou o benefício em relação a isso e chegou a um valor. E depois, na linha 17 dessa mesma planilha, ele traz saldo devedor, operações não próprias. Da mesma forma, ele fez a separação de débitos e créditos e confrontou e identificou qual seria o valor que não seria recolhido, né, não teria FDI, teria algum valor a recolher. Então, fica clara a metodologia. A metodologia é fazer a apuração apartada. Contudo, né, já desde 2018, em 10 de setembro de 2018, a Cefaz formalizou qual seria a metodologia de cálculo do FDI. Isso foi trazido no parecer SECOM 475 de 2018. E por esse parecer, eu vou pedir aqui para ler para os senhores, ele deixa muito claro que a situação não é essa que o fiscal adotou, a metodologia é outra. A pergunta caso entenda que o FDI seja aplicado sobre operações de produção própria, o contribuinte beneficiário poderá apurar em separado as operações de entrada e de saída destinadas à produção própria. Caso seja possível, como fazer essa apuração em separado, informando isso dentro do SPED fiscal? Essa foi a pergunta a ser respondida, né, que foi respondida pelo parecer, né, essa pergunta foi dentro de uma consulta realizada pelo Sinditêxtil. E a resposta ao parecer foi a seguinte: o contribuinte deve apurar conjuntamente e não separadamente todos os créditos e débitos decorrentes do ICMS. Ao final, constatado o saldo devedor, ele vai aplicar o percentual proporcional ao ICMS gerado nas saídas de produção própria. Desta forma, não há que se falar em apuração em separado. Este é o procedimento, pois, haja vista que não constam na FD campos próprios que permitam a segregação das operações realizadas pelo contribuinte. Então, veja que a Cefaz, tendo em vista a inexistência, e é importante até destacar isso, que inexistia, na verdade inexiste, né, dentro da lei estrito sensu, ou mesmo do regulamento do FDI, de maneira clara, como é que se deve realizar essa apuração do benefício. E dentro dessa omissão legislativa, sobreveio esse parecer, que hoje integra a legislação tributária, né, por ser um parecer formal do próprio Estado, e que é seguido por todos, dizendo como é que deve ser realizada essa apuração do FDI. E o fato é de maneira diferente da que foi realizada pelo fiscal. O fiscal apurou em separado, o parecer diz que é para ser feito conjuntamente. Conforme o parecer, então você tem a apuração, né, você faz o confronto de tudo, né, dos débitos e créditos indistintamente, até porque eu não tenho como separar isso dentro do SPED, eu faço sim conta de débitos e créditos de todos, chega a um saldo devedor, sobre esse saldo devedor, eu verifico qual a proporção de ICMS dentro do todo, né, eu vejo as operações tributadas, e dentro das operações tributadas eu vejo quantas são operações próprias, quantas não são, e aplico esse percentual sobre o saldo devedor. Então, vamos supor, encontrei um saldo devedor de R$1 milhão, identifiquei que a proporção de saídas que geraram ICMS próprio é 80% do todo, então, sobre R$1 milhão, eu vou aplicar 80%, chegando a R$800 mil, que é a base que me servirá para a aplicação do benefício. E aí, então, passo a aplicação do benefício. No caso da Marisol, inicialmente era 100%, depois foi 99%, 75% e depois voltou para 99%, tudo ao longo do ano de 2014. Então, essa é a metodologia correta. A metodologia do fiscal, ela não foi essa que foi seguida, né? Teria que ser refeito todos os cálculos, e é importante destacar que foi justamente o emprego dessa metodologia equivocada que prejudicou o contribuinte, porque quando
quando verificamos os CFOPs das operações em que houve a correção pelo fiscal, que o fiscal entendeu que seriam operações não próprias ou próprias, enfim, eram operações que não geram débitos de ICMS. Então, não influem dentro do cálculo que foi feito pelo fiscal. Porque mesmo que você segregue isso, são operações neutras. A remessa para industrialização, ela vai isenta. Ela vai isenção condicional, tem que voltar, mas vai isenta. Enfim, o retorno de mercadoria para a industrialização por encomenda, ela vai isenta, ela vai e volta isenta. Então, ela não influencia no cálculo fiscal. Não foi isso que levou ao lançamento do fiscal. O que levou ao lançamento do fiscal foi a metodologia empregada, que foi diferente da que foi estabelecida pelo parecer SECOM. Então, dentro desse contexto, poderia se pensar até, não, então vamos baixar em perícia, corrigir toda essa metodologia e reapurar esse FDI. Mas, entretanto, né, como nós sabemos, né, não cabe ao CONAT corrigir metodologia de lançamento, né? Até porque, na verdade, a gente estaria fazendo o próprio ato de lançamento, que é uma atividade privativa do auditor. Inclusive, o próprio o regulamento do CONAT, né, o 32.885/2018, ele traz que caberá perícia, mas a perícia jamais ela poderá modificar a própria metodologia utilizada na autuação, que seria o caso. Eu teria que alterar, não é uma correção de valores dentro de uma metodologia. Na verdade, eu teria que alterar toda a metodologia utilizada na autuação. E o fato é que essa não é uma situação nova, nem nesta Câmara e nem em outras também, né? A própria Câmara, ela possui um precedente, né? A resolução 137/2020, recorrente TBM, conselheiro relator Saulo Gonçalves Santos, em que foi realmente declarado nulo a auto-infração por falha da metodologia utilizada pela fiscalização. Inclusive, foi julgado de forma em consonância com o parecer da Procuradoria e, salvo engano, até de forma unânime, né? Porque eu tentei entender aqui, acho que ficou omisso nesse ponto, se foi unânime ou não. Quando eu baixei a resolução, não consegui entender, mas ele traz aqui que realmente foi de acordo com o parecer da PGE, tá? E isso já é um precedente recente aqui da Câmara, um julgamento de 4 de setembro de 2020, quase um ano atrás, exatamente. Mas, além disso, também temos precedentes, né, de outra Câmara, que foi o que eu mencionei, enviei para os senhores ontem, que é um parecer da relatoria do Fred José Gomes, né, o Fred, a resolução 83/2019, que vai no mesmo sentido, né, pela inadequação da metodologia utilizada, porque deve ser seguido o parecer SECOM, e que não poderia ser baixado em perícia para corrigir a própria metodologia utilizada. Então, diante de todo esse arcabouço legislativo e jurisprudencial, nós entendemos realmente que houve a nulidade, que fomos prejudicados pelo lançamento que foi realizado, da forma como foi realizado, e que deve ser seguido o parecer SECOM 475/2018. Esse parecer, ele como os senhores sabem, né, toda a consulta fiscal, quando já foi analisada a mesma situação, ela é apenas reproduzida para outros contribuintes. Então, essa hoje é a orientação da Cefaz e para qualquer pessoa que faça consulta, né, e internamente todos já conhecem o teor desse parecer. Então, infelizmente, a metodologia utilizada pelo fiscal foi equivocada, né? Então, por essas razões, entendemos que a auto-infração seria nulo. Além da nulidade, né, para além da nulidade, né, ainda que superada essa nulidade, existe um ponto de divergência também entre os percentuais do FDI que foram utilizados pelo fiscal, no cálculo do fiscal, e aqueles que realmente faziam direito, né, a que a Marisol realmente teria direito, né? E aí, eu queria antes fazer um breve introito aqui sobre a importância do benefício fiscal para a Marisol, né, dentro do contexto dela. A Marisol, ela é uma empresa de Santa Catarina, tradicionalíssima, né? Todos nós conhecemos, todos nós já compramos alguma blusa, alguma coisa da Marisol, demos para alguém.
muito tradicional e que na década de 90, salvo engano, o Estado do Ceará entendeu que seria muito relevante trazer essa empresa para o Ceará. E ela estava lá em Santa Catarina, o mercado consumidor, como nós sabemos, em sua maioria ali no Sudeste, e ainda na década de 90, então, que aqui era realmente, eram poucos os que se aventuravam, né, não eram tantos os que se aventuravam em instalar uma grande fábrica longe do mercado consumidor. Então, para trazer essa industrialização para o Estado do Ceará, o Estado do Ceará trouxe um benefício fiscal imbatível, na verdade, que era um benefício de 100% do ICMS. 100% de ICMS para trazer a fábrica de Santa Catarina para o Ceará. E isso permaneceu até janeiro de 2014. Em janeiro de 2014, provavelmente em decorrência de alguma necessidade fiscal, o Estado do Ceará ele reverteu esse benefício, né? Isso foi negociado junto à Marisol, e voltou, né, na verdade, voltou o benefício de 100% para 75%. Voltou no sentido de que estabeleceu para o que a legislação determina para a grande maioria, né, que seria 75% do ICMS diferido. Contudo, essa situação, ela tornava inviável a própria operação da Marisol, tendo em vista os modos em que ela foi programada. Então, diante dessa situação, também iniciou-se uma negociação junto ao governo do Estado e junto a todos os entes que tratam do FDI, para restabelecer, pelo menos, ou aproximar muito, né, o benefício fiscal para o montante que havia sido prometido inicialmente para a instalação das fábricas aqui, né, e sem as quais realmente a operação em si ficava inviável. E o fato é que, diante desses vai e vem, né, idas e vindas das alíquotas no ano de 2014, o fiscal considerou não as resoluções, e aí é isso que a gente vai trazer, não as resoluções CEDIM, que é o instrumento que concede o benefício. Ele analisou somente o termo de acordo, que apenas operacionaliza isso junto ao Bradesco e junto ao SED. E aí, ao analisar somente o termo de acordo e não as resoluções, ele acabou se equivocando em relação às datas de aplicação do benefício. Então, as folhas 25, né, dentro dessa planilha que eu já mencionei, que o fiscal expõe todo o cálculo dele, ele trouxe os percentuais que ele considerou de FDI. Então, temos janeiro, 100%, como já adiantei, fevereiro a julho, 75%, agosto a dezembro, 99%. A divergência que existe entre Marisol e o fiscal é em relação ao benefício aplicado em maio, junho e julho. Porque para esses, o fiscal entendeu que seria 75%, contudo entendemos que seria 99%, com base na resolução CEDIM 70/2014. A resolução CEDIM 70/2014, que está aí nas folhas 138, foi assinada em 27 de maio de 2014. E, a partir daí, constituiu o direito de aplicação de 99% do FDI. Como é que consta na resolução? A resolução CEDIM consta assim, né? Ela autoriza o Bradesco e o SED, né, e altera os benefícios para passar para 99% pelo prazo remanescente do contrato até fevereiro de 2024. Esse foi o documento assinado, né, a resolução CEDIM, assinada em 27 de maio de 2014, assinada pelo próprio Cid Ferreira Gomes, então governador do estado. Como fica claro, a partir da resolução, a partir de maio de 2014, os benefícios voltaram a ser 99%. E essa resolução, então, somente determinou, né, como não poderia deixar de ser, a adoção das medidas operacionais para a efetivação disso, né? Então, após a resolução CEDIM, é feito uma formalização operacional, né, que é o termo de acordo, mas o fato é que a concessão do benefício,
é a atribuição do CEDIM. E isso é trazido pelo decreto do FDI. O decreto que regulamenta o FDI, ele deixa isso muito claro. Decreto 29.183/2008. O CEDIM, né, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial do Ceará, concederá incentivos para implantação, ampliação. O artigo 34 também traz o seguinte: compete ao CEDIM emitir resoluções concedendo benefícios fiscais. É o CEDIM que concede. E mais além, são suas resoluções que trazem um marco temporal da aplicação desse benefício. Onde é que consta isso? O artigo 19 do regulamento do FDI traz de forma clara: os desembolsos do benefício serão efetuados a partir do mês fixado pelo CEDIM, por ocasião do deferimento da operação. Portanto, quando a resolução veio e foi assinada em maio de 2014, afirmando que o benefício seria doravante, né, a partir até o final do contrato, isso foi assinado em maio, fica claro que a operação, a partir de maio, você vai aplicar o benefício FDI de 99%. O equívoco do fiscal foi se basear somente no termo de acordo, porque o termo de acordo, de forma infeliz, e até de uma maneira que ele não poderia fazer, porque ele não traz questões relacionadas ao prazo ou percentuais, porque quem faz isso é a resolução do CEDIM, ele simplesmente replicou a redação que constava na resolução CEDIM. Na resolução CEDIM de maio de 2014, constava que o benefício seria 99% pelo prazo remanescente do contrato. E da mesma maneira consta o termo de acordo, 99% pelo prazo remanescente do contrato. E aí foi o equívoco do termo de acordo, porque ele não estabelece, na verdade tem que ser feita uma interpretação desse termo de acordo junto com a resolução. O termo de acordo, ele não estabeleceu o termo inicial. Ele repetiu a mesma redação que constava na resolução. E a resolução falava que era pelo prazo remanescente do contrato a partir de maio. Então, quando ele simplesmente reproduziu a expressão pelo prazo remanescente do contrato, o fiscal entendeu que seria a partir do termo de acordo, que foi firmado alguns meses depois. O termo de acordo ele demora um tempo para ser operacionalizado. E aí vem mais uma vez uma situação que não pode acontecer, que seria o contribuinte ser prejudicado por uma mora operacional para a confecção desse termo de acordo. Né, seria quase você se beneficiar da própria torpeza, assim, entre muitas aspas, mas seria isso, né? A gente acabaria tendo que recolher um ICMS a maior do que a gente já conseguiu pela resolução do CEDIM, tendo visto uma mora operacional interna, sendo que a própria legislação, na verdade, é bem clara, né? A resolução CEDIM que estabelece o termo de início, o termo de fim, percentuais, e que concede o benefício. E aí a gente sabe, dentro da nossa experiência, e os senhores também podem, inclusive tem conselheiros, né, em outras câmaras, que já foram, né, do ambiente ali dos benefícios fiscais, sabem que são vários e vários os casos em que o termo de acordo, ele traz uma data, inclusive, anterior ao próprio termo de acordo para a fruição do benefício. Porque quem estabelece a fruição do benefício é a resolução CEDIM, não é o termo de acordo. Então, a interpretação, né, do termo de acordo, né, em conjunto com a sua resolução, a resolução afirmando que o benefício é de 99% pelo restante do contrato, e essa resolução tendo sido firmada em maio de 2014, fica claro que, então, o termo de acordo deve ser interpretado dessa maneira, né? A partir de maio de 2014, é direito da Marisol aplicar 99% do contrato da FDI. Vale dizer ainda que o termo de acordo,
a condição, né, a natureza de ser meramente operacional, ela é trazida no próprio primeiro parágrafo do termo de acordo, ele traz isso. Ele diz assim, por esse instrumento particular, considerando a necessidade de operacionalização dos incentivos concedidos, e aí vem, traz a resolução, ou seja, o termo de acordo ele não constitui direito nenhum. Ele apenas operacionaliza o que foi concedido pela resolução CEDIM. Então, essa era a interpretação que deveria ter sido feita pelo fiscal. Contudo, o fiscal, por equívoco, não foi por maldade nem nada, ele realmente olhou para o termo de acordo e encarou que seria a partir da sua assinatura, sendo que a legislação deixa claro que, na verdade, quem estabelece o termo de início dos benefícios é a resolução CEDIM. O termo de acordo não pode sair disso. Então, dessa maneira, seria desde maio a aplicação de 99% do benefício FDI. Então, esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto, e aí é um ponto já bastante maduro, seria a questão da readequação da penalidade, né, do 123.1c por 123.1d, porque todo o imposto tá devidamente escriturado, inclusive o FDI, ele é apenas um diferimento, né, então ele posterga esse imposto, mas o imposto em si, inclusive, estava escriturado, né, todas as operações estavam escrituradas, então seria, por último, né, a necessária readequação da penalidade. Então, são esses 3 pontos, né, de divergência que a gente traz na nossa sustentação oral, e com isso a gente finaliza. Obrigado. Obrigado, doutor Gustavo. Processo em discussão, senhores. Doutor Falcão levantou a mão. Doutor Falcão, com a palavra. Senhor presidente, FDI está aí, no momento, FDI. Aqui, na nossa Câmara, nas outras câmaras, todas estão, nesse momento, debruçadas sobre FDI. E tem questionamentos em todo sentido. O doutor Gustavo trouxe aqui, dizendo que há uma metodologia para o FDI a partir do parecer SECOM 475/2018. Esse parecer é da lavra da secretária da Fazenda, a atual secretária da Fazenda, doutora Fernanda Pacopaíba. Ela é autora desse parecer. Mas, na verdade, não vejo assim como uma metodologia. Porque metodologia, eu já trabalhei em banco, é como se deve fazer. Os papéis de crédito são azuis, os papéis de débito são vermelhos, e aí vai. A Fazenda não tem essa metodologia de faça assim, 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 assim. Não. Mas o parecer, em consulta ao sindicato, você citou aí o sindicato, porque eu estou sem um parecer aqui, no momento. Mas tem um sindicato que pediu esse parecer, e foi claro, o doutor Gustavo já leu, que não existe uma apuração em separado para o contribuinte que tem FDI. Está claro isso aí. Só existe uma apuração, a apuração normal do ICMS, válida para qualquer contribuinte. O parecer é claro quanto a isso. O que tem diferente no parecer é que o contribuinte que tem FDI, ele tem que fazer depois, paralelamente, mensalmente, aquela equação, né, deve apurar conjuntamente os créditos e débitos, é o parecer só, e constatado o saldo devedor, ou seja, saldo devedor, porque se for credor ele não fará isso, só se for o saldo devedor, aplicar o percentual pertinente ao FDI. E qual é esse percentual? Aquele que o doutor Gustavo já citou aí, que foi também aplicado errado, por conta do termo de acordo e não as resoluções de CEDIM. Mas ele não é exatamente depois de aparecer o saldo devedor, para que ele jogar aquele percentual, 70, 80, 90, não é assim. Primeiro, paralelamente, sim, aí é que ele vai fazer uma proporção do ICMS gerado nas saídas de produção própria
né? Que, na verdade, o cálculo é assim, saída de produção própria sobre todas as saídas. Aí ele acha aquele percentual, aplica sobre o saldo devedor, depois, quando achar aquele valor lá, que vai aplicar a redução de 75, 85, qual for, que não foi feito dessa forma efetivamente aqui. Mas o que eu tenho acompanhado, que as câmaras hoje não estão nem mudando a metodologia, porque o fiscal, em parte aqui, ele pegou o que era produção própria e o que não era produção própria, né? Ele fez isso aqui, levantou, baseado em CFAP, né? Que a empresa pode questionar, se está errado esse cálculo do percentual, porque aqui é produção própria, e ele disse que não era produção própria, mas que não é o caso. Então resultando isso em perícia para fazer esse levantamento. Esse é um caso. O segundo caso é que aplicou o percentual equivocado, porque a empresa já tinha um percentual de 99%, né? Isso, e aplicou percentuais menores. Mas aí é outra coisa que tem que ser analisado também dentro do processo. Isso daí, são dois casos. Quanto a julgar improcedente ou nulo, por conta da metodologia, eu entendo, eu não sou muito por essa parte aí, não. Porque a conta gráfica do contribuinte, a apuração de CMS de cada mês deve estar lá, tranquilo. Está lá. Ninguém vai mudar naquela conta gráfica dele. Se diz que o saldo devedor é 100 mil, é 100 mil. O que se vai verificar é aqui o que é produção própria, o fiscal levou em consideração o que é produção própria, se está correto, e aquilo que não é a produção própria. Pronto. Porque o restante das saídas fica no denominador do cálculo, para achar esse percentual. O que é produção própria? Não, aqui não é produção própria. Concordo com o fiscal. Ele está dizendo que aqui não é produção própria, mas eu concordo que é produção própria. Então, coloca lá no numerador. Esse cálculo. Depois de fazer esse cálculo, achar o percentual, aí aplicar sobre o saldo devedor do mês de janeiro, fevereiro e março. É isso que tem que ser feito. Não é uma metodologia nova. Mas aí alguém pode dizer, mas aquele saldo devedor do contribuinte está errado, porque nós estamos vendo aqui auto de infração que foi lavrado por crédito indevido. Se é crédito indevido, o saldo devedor não era aquele. Mas veja bem, o parecer, embora seja uma metodologia, mas está dando essa sugestão, que o que se tem que se deter ao saldo devedor que ele apareceu naquele mês. Por quê? Porque aquelas irregularidades são resultantes de outros autos de infração. Não necessariamente, pelo que eu entendi no parecer, quando você vai fazer o UFDI, você tem que, como é que chama o termo? Reconstituir a apuração de CMS. Você não tem que fazer isso. Você tem que fazer aquele saldo devedor que apareceu na conta gráfica do contribuinte, na apuração, e sobre aquilo ali, sim, é que você vai aplicar o percentual que ele tem direito, levando em conta também a proporcionalidade das operações que saíram com débito CMS próprias, operações próprias. É isso que tem que fazer. Não vejo como uma mudança de metodologia. Por isso, eu, pessoalmente, acho que o processo aqui deveria ser convertido em perícia, né? Para verificar aquelas questões dos produtos que ele está questionando aí, que é produção própria e o que não é, e a parte, por meio do seu do contador, de quem acompanha isso aí, acompanhar essa perícia para ver essa questão e fazer esse índice. E, segundo, para não deixar a critério da perícia, antes de formular a fazenda, qual efetivamente era o índice que ela tinha naqueles meses, o índice oficial. É isso. Obrigado, doutor William. Doutor Pierre, com a palavra. Me desculpe, doutor William, não alcancei direito. A perícia seria para verificar o quê? O percentual aqui, quem vai fazer a interpretação, por exemplo, do percentual do benefício do momento, somos nós. A perícia não tem esse poder de determinar essa interpretação jurídica de a partir de quando vale o benefício, somos nós, não a perícia. Então, nós temos que indicar. Agora, eu não alcancei aqui, teriam, então, CFOPs
que não gerariam débito que estão dentro do levantamento, seria essa a exclusão que o senhor propõe? É isso que o senhor propõe? Eu não entendi o alcance. Doutor Willam. Conselheiro Pierre, assim, pelo que eu já conversei com alguns colegas, né, inclusive um que é conselheiro, o Henrique Gelissati, passou muito tempo lá no FDI, na questão, administrando isso aí, o cálculo é bem correto. E o parecer citado pelo doutor Gustavo, só há uma apuração, daqui a apuração. Chegou o final do mês, está aqui. Se houver saldo devedor, se houver saldo credor, não tem imposto a pagar, não precisa fazer nada. Saldo devedor, aí sim faria, a parte faz, né? O contribuinte faz, e o fiscal na fiscalização faria também. Ver qual é entre a produção, o que é produção própria, e pelas saídas, né, tributadas, produção própria, sobre todas as saídas. Acha aquele índice, sobre o saldo devedor aplica, acha um valor menor, e sobre aquele valor menor vai aplicar o diferimento, o percentual do FDI. O que foi que o contribuinte fez aqui? Ele já fez esse trabalho levantando essas questões. Eu não vi se depois ele pegou esse índice e aplicou sobre... Não, ele fez uma apuração paralela. Mas aí a perícia não faria essa apuração paralela. A apuração deixaria que já está feita pelo próprio contribuinte lá, a Fazenda tem conhecimento. E iria só verificar esse percentual. Era isso. E quanto aos índices, aí a gente pode apreciar aqui, ver a norma, as resoluções cedinhas, dizer, não, o contribuinte está certo em aplicar 99 e tudo. Eu estou sentindo essa dificuldade. Então, eu prefiro, no momento, eu pedir vista desse processo, para fazer a melhor análise. Ok, doutor Willam, vista concedida. Doutor Pierre, ainda quer se manifestar? Presidente, eu ia fazer algumas considerações, mas o doutor Willam já pediu vista, se tornam inócuas, né? Perfeito. Doutor Gustavo Bevilacqua também tinha pedido a palavra, mas, diante do pedido de vista, acredito que ficará para esclarecimento em um segundo momento. Perfeito. Agradeço, então, a sua participação e, oportunamente, iremos intimar, né, para uma nova sessão de julgamento referente a esse processo. Agradeço a participação. Temos ainda aqui alguns assuntos gerais a serem tratados. Mas fique à vontade. Eu que agradeço a todos, tenham um bom dia, bom final de expediente aí dentro do CONAT e retornaremos. Muito obrigado aí por todas as discussões. Abraço. Até logo, obrigado. Um abraço. Senhores, Boa semana. Assuntos gerais, algum assunto a ser tratado? Não tendo nenhum assunto a ser tratado, convoco os senhores a participarem amanhã, dia 14 de outubro, a 67ª sessão virtual ordinária, em que teremos 2 processos da Bandeira Indústria de Alumínio Limitada, relatoria do Dr. Pedro Jorge Medeiros, com sustentação oral, também do Dr. Gustavo Bevilacqua. Teremos ainda 2 processos do Simples Nacional, relatoria do Dr. Willam Falcão. Esta é a nossa sessão para amanhã. Agradeço a participação de todos e até amanhã, se Deus quiser.